como eu disse no começo, nós esperávamos que fosse uma temporada muito curta, né? Exatamente porque o Brasil, naquele momento, esperava aquelas eleições de 65, onde nunca vieram, né? Que inclusive alguns políticos sonharam com aquele nado do cisne que não aconteceu. Então, mas à medida que o tempo ia passando, o meu pai se deu conta de que o exílio seria mais prolongado do que muitos esperavam e começou a se preparar para um período mais longo. Começou a trabalhar no setor primário, onde ele era acostumado a trabalhar desde criança, desde moço, e nós começamos a repensar a vida, começamos a fazer o colégio em espanhol, começamos a passar a viver uma vida do Uruguai. Então o Uruguai se torna naquele momento a nossa segunda pátria, né? E ele sempre numa tentativa de voltar, de fazer as articulações políticas que levaram até a Frente Ampla, por exemplo, recebendo em Montevidéu, né, o próprio ex-governador Lacerda, para tentar uma solução política. Isso não foi possível, a ditadura cada vez se fortalecia mais, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, nós chegamos ao AI-5, que realmente endureceu e fechou o Congresso Nacional, terminou com habeas corpus, cassou direitos individuais, e aí realmente a situação começou a se tornar muito difícil. Então, essa segunda pátria, que no primeiro momento recebia de braços abertos o presidente democrata do Brasil, também, num segundo momento, como todos nós sabemos, aquele golpe de 64 não foi um golpe apenas uma quartelada militar. Aquilo era um planejamento, inclusive, do Departamento de Estado norte-americano, né, chefiado no Comitê dos 40 por Henry Kissinger, e a América Latina começou a se sucederem num efeito dominó, todos os golpes de Estado, chegando ao ponto de que em 1976, ano de seu falecimento, nós tínhamos aí todos os países da América Latina instalados ditaduras militares, e que isso realmente levou a uma perseguição não só de parte da família do presidente João Goulart, como a última esperança, que é onde nós morávamos antes de partirmos para a Europa, que foi a Argentina. Lá estavam vários líderes latino-americanos que, com o retorno do presidente Perón, esperavam que dali da Argentina pudesse haver uma esperança de abertura democrática na América Latina, o que não foi possível. Perón morreu em 74 e o López Rega, né, que era o bruxo que conduzia a Isabel, tomou o poder, dirigiu a Argentina até o golpe de 76 do Rafael Videla. Então, todos nós sofremos estas perseguições, estas lutas intransponíveis, e sempre procurando a democracia como forma de governo. Você conta, desculpa te interromper, você conta de um episódio, enfim, você falando do dia a dia, da rotina da sua família, a perseguição, o monitoramento, e houve um episódio de prisão, né? Como é que foi a sua prisão? Olha, foram 2 episódios de prisão. Eu fui preso no Uruguai, a minha mãe foi presa no Uruguai, está dentro do livro, e exatamente isso. O Uruguai teve uma eleição em 72, quando o Pacheco Areco sai do governo, mas mesmo democraticamente, esse cidadão, que era o presidente Pacheco Areco, já tinha entregue a luta contra a subversão, que era o movimento Tupamaro, por umas medidas prontas de segurança. A luta já era do exército. Então, em 73, o Bordaberry fecha o Congresso Nacional com um profundo apoio do Terceiro Exército Brasileiro. O golpe é dado no Uruguai com caminhonetes, com armamentos, com caminhões, todos produzidos no Brasil. E aí o estrangulamento daqueles que estavam exilados lá
os militares uruguaios começam a perseguir não só meu pai, como todos aqueles exilados de um pensamento mais à esquerda e menos militarista, e nós tivemos algumas perseguições, como a minha prisão, como a prisão de minha mãe, o que nos levou, né, a termos que mudar de país e irmos para a Argentina, a convite do presidente Perón, que estivemos com ele em 72, em Puerta de Hierro, onde ele morava perto de Madrid, e esse convite foi feito e foi aceito pelo meu pai naquele momento. Na ocasião da prisão, você tinha quantos anos, João? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Aí a gente estava falando no primeiro bloco sobre a necessidade de algum distanciamento histórico para que se compreenda completamente, ou pelo menos de uma maneira geral, um processo, né? A percepção do que estava acontecendo no Brasil e depois do que estava acontecendo na América Latina, você teve em que momento? Você lembra? Do exílio e tudo? Olha, nós já tivemos essa percepção, isso lá pelos anos 71, 72, já no Uruguai. Exatamente porque o Uruguai é um país muito pequeno, não é? O Uruguai até hoje tem uma população de 3 milhões de habitantes, não existem montanhas no Uruguai, e existia um movimento de esquerda revolucionário, que era o MRL, Tupamaros, e que qualquer família no Uruguai de 3 milhões tinha um primo, um parente que pertencia ao movimento. Houve um momento que os Tupamaros poderiam até ter tomado o poder, mas haviam duas ditaduras imensas que cercam o Uruguai, que era uma brasileira e a outra argentina. Então, desde esse momento, lá pelos 15 anos, mais ou menos, nós já participávamos de grupos de apoio ao movimento e tal, mas depois, quando se passa se transfere, né, a caça aos Tupamaros da polícia, do setor policial e da justiça civil para uma justiça militar, aí veio o abuso, né, o abuso da força das armas, da força das metralhadoras, e o Uruguai realmente entrou nesse processo com grande apoio do Terceiro Exército Brasileiro para que não houvesse nenhuma surpresa nas eleições de 72, e com a vitória do Bordaberry, essa perseguição era constante. Foi aí que você realizou o que estava acontecendo, é isso? Nós fomos conhecendo essa realidade naquele momento. Muito bem. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, autor de Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, é o nosso convidado desta segunda hora do Band News em alta frequência. A gente volta a conversar com ele já já. São 5h31.